E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Vamos aí para mais uma aula, mais uma IBD. Vamos orar para começar. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos para aprender um pouco mais da tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha estar conosco e que essa palavra fique verdadeiramente firmada nos nossos corações e que nós possamos usá-la. Em nome de Jesus, é assim que oramos e agradecemos. Amém. Bom, pessoal, na semana passada nós tivemos uma live muito legal com a professora Dani e na live ela deixou um desafio para nós, que nós passássemos a semana em oração, pelos pedidos de oração que foram levantados na live, e também o desafio de começarmos um devocional, o estudo da palavra durante a semana, onde ela mandou aí para nós o texto da semana, pediu para fazermos a leitura e anotar aquilo que o texto falou conosco naquele momento, né? Aquele texto, aquele versículo. Não sei quantos de vocês conseguiram fazer, mas eu fiz e para mim foi muito legal. Eu consegui ler um pouco mais da Bíblia durante essa semana e também parar um momento para refletir, para escrever um pouco, para dedicar em um tempo de oração e de estudo da palavra, e foi bênção, né? Para quem conseguiu, deve ter percebido que todas as palavras, né, todos os versículos da semana falavam sobre o crescimento espiritual, sobre estar firmado na palavra de Deus, sobre ter Jesus Cristo como exemplo, sobre crescer espiritualmente. E a última, que seria a de hoje, né? É a de hoje, talvez alguns de vocês já tenham feito. Também vai ser a nossa aula. Amém? A palavra, então, está em 2 Timóteo 3, de 14 a 15. Vocês podem ir abrindo aí. Eu também vou abrir aqui e fazer a leitura da palavra. Antes de ler, vamos dar uma retomada aí em quem foi Timóteo, porque a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, já deve até ter estudado um pouquinho, mas vamos retomar e lembrar um pouco quem foi Timóteo. Então, Timóteo, ele foi um amigo de Paulo, companheiro nas suas viagens, mas antes de conhecer Paulo, ele conheceu a Deus, conheceu a palavra, através dos ensinamentos da sua avó e da sua mãe, que ensinaram e falaram sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras, desde que ele era pequenininho. Quando Paulo chega na cidade de Timóteo, Timóteo já é um pouco mais velho, não é adulto ainda, é um menino, mas um menino que já tem boa fama ali pelas regiões onde ele vive, pelo seu entendimento, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. Quando Paulo conhece, ele já convida para que Timóteo venha com ele para estar aí levando o evangelho. De prontidão, né, a mãe e a avó já aceitam, Timóteo já então sai com Paulo, e quando Paulo vai abrindo as igrejas, cuidando das pessoas, Timóteo é seu companheiro, e Paulo também dá para Timóteo a igreja de Efésios para Timóteo cuidar. Inclusive, quando Paulo escreve essa carta, né, Paulo já está sozinho, está longe de Timóteo, está na prisão, escreve essa carta para lembrá-lo, para alertá-lo, para confortá-lo, para conversar com um amigo, né? E quando ele escreve essa carta, nós vamos lá para o capítulo 3 da segunda carta, ler do 14 ao 17, vamos ver o que nesse momento Paulo tem a dizer para Timóteo.
Então, diz assim: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que você creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Vamos nos atentar especialmente no que traz agora, no versículo 16 e 17, que diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, vocês viram aqui que nesse pedaço da carta, Paulo começa falando, na verdade, para que ele continue firme nas verdades que aprendeu. Que verdades que foram essas? As verdades das Escrituras Sagradas, que ele aprendeu desde pequeno. Então, Paulo está lembrando e também incentivando, encorajando para que ele fique firme, mesmo em tempos difíceis. Depois ele segue dizendo: você bem sabe quem foram seus mestres na fé. Quem foram os mestres de Timóteo na fé? A avó, a mãe, o próprio Paulo. Timóteo também tinha essa característica que nós podemos estar trazendo aí para as nossas vidas, que é ouvir os cristãos mais velhos, aprender com eles. Depois ele diz: desde menino você conhece as Escrituras, as quais podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Nos atentamos aí agora ao 16. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade. Nós já falamos também, em outras aulas, em outros anos, sobre a Escritura Sagrada ser inspirada por Deus. Os homens que escreveram, não escreveram sozinhos, eles sempre foram inspirados por Deus para fazer essa escrita. E é o que Paulo coloca aqui. Depois ele continua: ela é útil para ensinar a verdade. Que verdade? A minha verdade, a verdade da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, do pastor, do líder? Não, a verdade de Deus. A verdadeira palavra traz a verdade de Deus. Depois continua: é útil para condenar o erro. Então, firmado na palavra, você começa a perceber e entender aonde você está errando. É útil para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, não adianta só você reconhecer o erro, apontar o erro, condenar o erro, mas é preciso corrigir e então passar a fazer de maneira certa. E isso você vai conseguir através das Escrituras Sagradas. E o que eu venho trazer para vocês hoje, para nós estarmos aí ligando tudo, ligando a figura de Timóteo, a carta, com os devocionais da professora, que a professora Dani propôs, com o nosso crescimento espiritual. Para fechar e amarrar tudo isso, então, o que eu tenho para dizer para vocês? É preciso crescer, não somente em graça, que vocês estão lindos, maravilhosos, não somente em estatura, em comprimento, mas também crescer na sabedoria e no conhecimento da palavra, crescer espiritualmente. Para você crescer espiritualmente, não tem outro jeito, a não ser que você busque esse crescimento. Como? Na palavra de Deus, que vem pela leitura da Bíblia, que vem pelo ouvir as pregações, que vem pela participação nos cultos, que vem pela oração. Então, tudo isso vai fazendo você crescer espiritualmente. E não tem outra maneira de você crescer,
a não ser que você busque tudo isso. Quando você vai crescendo espiritualmente, a sua intimidade com Deus também vai crescendo. E tudo vai acontecendo naturalmente. Então, essa é a mensagem de hoje, da aula de hoje. O devocional da semana nos trouxe a importância de estar firmados na palavra, buscando na palavra, atentos à palavra. E hoje vem aí essa aula para amarrar e encerrar tudo isso. É preciso tudo isso, é preciso conhecer as Escrituras, que são inspiradas por Deus, útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. É preciso conhecer tudo isso e é preciso crescer espiritualmente. E essa é a mensagem da nossa aula de hoje. No final, agora, eu vou deixar uma outra mensagem para vocês sobre Jesus, que vocês vão entender também e fazer essa ligação, né? Porque tudo é por Ele, para Ele, é dele. E vou deixar também as minhas anotações pessoais do devocional, para que vocês possam comparar com as suas e para que vocês que ainda não fizeram também se motivem a fazer. Amém? E mais um recadinho aqui para encerrar. No domingo que vem tem live, a live do GA, aula ao vivo pelo Zoom, às 16 horas. Então já vão deixando aí marcado na sua agenda, que já tem o tema e vai ser bem legal poder encontrar com vocês e estudar ao vivo a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Jesus. Talvez você não entenda o poder que esse nome tem. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele várias vezes, mas ainda não o conhece. Talvez você até saiba quem ele é, mas se pergunta, por que eu teria um relacionamento com alguém que viveu há mais de 10.000 anos atrás e hoje eu nem posso ver? Talvez. Uma palavra que não combina com Jesus, porque ele é certeza. Certeza de que ele estará ao nosso lado em todos os momentos. Certeza de que o amor que ele tem por nós é maior que qualquer outro. Certeza de que ele não irá apontar o dedo na nossa cara pelos nossos erros e nunca irá nos abandonar. Então, talvez você não queira ouvir falar sobre Jesus agora, mas tenha certeza de que ele está esperando por você para cuidar das suas feridas, te preencher e te amar.